Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos para o último dia de aula da semana. Então vamos lá. Espero que todos estejam animados, né? Amanhã é sábado, depois é domingo. Aí vocês vão ter um tempinho para brincar, fazer as coisas que vocês gostam e descansar, né? Então vamos começar fazendo a leitura do nosso cabeçalho. Primeiro nós começamos pela leitura do nome da nossa escola, que é MF, Vereador Joaquim Viscaíno Filho. Agora vamos para a data. Campo Limpo Paulista, 25 de março de 2021. E hoje é sexta-feira. E hoje vocês terão aula de ciências, tá bom? Bom, crianças, então na aula de hoje de ciências, nós vamos continuar o estudo sobre o coronavírus, né? Esse é um assunto que desde o ano passado vocês estão ouvindo falar, né? Todo mundo achava que esse ano seria um ano melhor em relação ao coronavírus, né? Mas vocês devem estar ouvindo, né? Ter ouvido através de noticiários, da televisão, através de noticiários que saem na internet, e até mesmo o papai, a mamãe e os familiares de vocês já devem ter comentado com vocês que no último mês, né? Houve um aumento muito grande no contágio da Covid-19, né? Então, o coronavírus ele está mais potente, né? Houve uma mutação do vírus, está contagiando mais pessoas, né? E por isso que a gente sempre está falando aqui da importância de prevenir, né? É a única forma, enquanto a vacina não chega a todos, a única forma de não contrair, né, o coronavírus é através da prevenção, né, de intensificar os nossos hábitos de higiene, né? Então, nesta aula de hoje, a professora vai retomar com vocês sobre o que é o coronavírus, que já foi falado na última aula. Vou falar sobre o que é a pandemia, sobre os sintomas, tá, que o coronavírus causa, e vocês vão fazer uma atividade da folhinha, tá bom? Então, primeiro vamos relembrar o que é o coronavírus. Então, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo coronavírus foi descoberto na China em dezembro de 2019 e recebeu o nome de Covid-19. E esse vírus causou a pandemia. A Pro agora vai mostrar para vocês duas imagens, tá? Na verdade, são duas fotos reais, não é um desenho, tá? De como é o vírus, tá? Do coronavírus. O vírus a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, né? Porque ele é invisível, tá bom? Mas os cientistas utilizam um aparelho, que é esse aparelho aqui, que se chama microscópio, que tem uma lente de aumento bem potente, que aumenta em muito, muito, muito o tamanho do vírus. E aí, é através desse microscópio que os cientistas conseguiram descobrir, olha, tirar essa foto, essa imagem aqui real do coronavírus. E aí, eles descobriram que o coronavírus, na sua superfície, tem esses pontinhos aqui, olha, vermelho, estão vendo? Muito parecido com uma coroa, uma coroa de um rei. E por isso que o vírus recebeu esse nome, né, de coronavírus, que a palavra corona vem do latim, de uma língua bem antiga, que corona em latim significa coroa. E aí juntou corona, né,
e o vírus. Aí ficou corona, formou a palavra coronavírus, tá bom? Então, isso é um conhecimento para vocês, tá bom? Bom, turminha, agora eu vou explicar para vocês o que é uma pandemia. Então, desde que surgiu, né, o coronavírus, nós estamos ouvindo falar bastante sobre a palavrinha pandemia. Então, eu vou explicar para vocês o que significa essa palavra. Então, pandemia é uma palavra usada para descrever o quanto uma doença contagiosa se espalhou pelo mundo, né? Então, como nós sabemos, o coronavírus atingiu o mundo todo. Então, por isso que nós dizemos que é uma pandemia. Então, olha aqui ao lado. Aqui nós temos o nosso planeta, o planeta Terra, tá? Aqui está localizado, nessa parte em verde, está localizado o país da China. Então, como nós sabemos, o coronavírus surgiu lá na China, uma pessoa foi contaminando a outra, né? E aí muitas pessoas ficaram contaminadas pelo coronavírus, tá? Só que as pessoas não ficam paradinhas em um lugar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa saiu aqui da China e foi viajar para um outro país, ou se uma pessoa que morava em outro país foi viajar lá para a China e teve contato com alguém contaminado, ela acabou se contaminando e passando o coronavírus para outras pessoas do país onde ela mora, tá? Então foi assim que o coronavírus se espalhou pelo mundo, porque as pessoas viajam, né? Sai do seu país, viaja para um outro país de avião, outras vão de navio. Se o país é perto, algumas pessoas viajam de carro mesmo, e se a pessoa está contaminada, tem contato com outra pessoa, acaba transmitindo o coronavírus e aí um vai contaminando o outro, e foi dessa forma que o coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro e por isso que é chamado de uma pandemia, tá bom? Bom, crianças, agora a professora vai conversar com vocês sobre os sintomas do coronavírus. Então, quais os sintomas do coronavírus? Então, quando uma pessoa contrai o coronavírus, ela pode desenvolver alguns sintomas, o corpo dá alguns sinais, tá, de que ela está com coronavírus. Então, a pessoa pode ter a garganta inflamada, pode ter febre, pode ter dor nos olhos, pode perder o paladar, ou seja, não sentir o gosto da comida, pode perder o olfato, ou seja, não sentir cheiro das coisas, pode ter tosse, dificuldades para respirar e dor de cabeça, tá? Só que esses sintomas aqui são bem parecidos, alguns desses sintomas são parecidos com os sintomas de quem está com uma gripe, tá? Por isso que é muito importante ir ao médico, tá? Para saber o que está acontecendo. E agora eu vou falar sobre as crianças, né? Sobre o que acontece com vocês, se vocês contraírem o coronavírus ou não. Então, as crianças podem contrair o coronavírus, mas geralmente são assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma, ou só apresentam sintomas leves. Mas é muito importante saber que, mesmo não sentindo nenhum sintoma, as crianças podem transmitir o coronavírus. Então, a grande maioria das crianças não tem como a mamãe, o papai ou o responsável que cuida de vocês saberem se vocês estão com coronavírus, porque as crianças geralmente são assintomáticas, ou seja, não desenvolvem esses sintomas que a Pro falou aqui, tá? Ou outras crianças desenvolvem um sintoma mais leve, tá bom? Mais parecido com uma gripe mesmo, tá? Então,
como não dá para saber realmente se as crianças estão com coronavírus, é muito importante que vocês também se previnam, né? Tomem cuidado, porque algumas crianças moram com a mamãe, com o papai, moram com a vovó, com o vovô, com o titio, né? Com a titia. Então, algumas dessas pessoas que eu falei para vocês, principalmente os idosos, são do grupo de risco, tá? Porque mesmo a criança não tendo o sintoma, ela pode transmitir, né? E aí, por exemplo, se transmite para a vovó ou o vovô, por exemplo, que são idosos, eles podem desenvolver a forma mais grave do coronavírus, né? E aí precisa ser internado para ser cuidado, tá bom? Então, por isso que todos têm que se prevenir, tá? E aqui eu vou deixar um recadinho para vocês, crianças. Se sentir dores, conte ao papai e à mamãe, tá? Então, se vocês sentirem alguma dorzinha no corpo, sentirem a gargantinha um pouco ruim, conte sempre para a mamãe, o papai ou para um responsável que cuida de vocês, tá bom? Que aí eles vão tomar as medidas necessárias, tá bom? Levar ao médico para ver o que está acontecendo, tá certo? Bom, crianças, agora nós vamos falar sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus, né? Porque enquanto a vacina não chegar a todos nós, a única forma de se evitar a contaminação pelo coronavírus é a prevenção. Então, uma medida de prevenção é lavar as mãos muito bem. Então, nós já tivemos uma aula, né, explicando como lavar as mãos corretamente, tá? Tussa ou espirre na dobra do cotovelo. Então, nunca tussa ou espirre na mãozinha, tá? Porque a mãozinha você pode colocar nos objetos, ou você pode dar a mão a alguém, e se você estiver contaminado pelo coronavírus e essa pessoa for colocar a mão nesse objeto ou dar a mão para você, também pode se contaminar. Por isso que sempre tem que estar lavando as mãos, sempre tem que estar passando álcool em gel nas mãos, tá bom? Mas se precisar tossir ou espirrar, tussa que nem esse menininho aqui, ó, na dobrinha aqui do cotovelo, tá bom? Porque aí ninguém vai colocar a mão, né? Ninguém vai colocar a mão nesse lugar aí do seu braço, tá certo? Aqui, olha, sempre use a máscara quando sair, né? Então, onde você for, sempre utilize a máscara, tá bom? E lembrando que a máscara chegou em casa, tem que tirar a máscara e colocar para lavar, tá bom? Nunca utilizar ela novamente, tá? E fique em casa, tá? Fique em casa tranquilo, evite sair de casa, principalmente agora que aumentou muito os casos de contaminação pelo coronavírus. Então, fique em casa, estudando, fazendo as coisas que vocês gostam, brincando, tá? Ouvindo uma música bem gostosa, curtindo a família de vocês, tá certo? Agora o momento é esse, de ficar em casa e tudo isso vai passar, tá bom? Bom, turminha. Então agora vocês vão pegar o bloquinho de atividades de vocês e vocês vão procurar esta atividade aqui, tá? Tem uma outra parte desta atividade no próximo slide, mas elas estão em uma folha só. Então, vocês primeiro vão preencher o nome, né? Escrever o nome de vocês completo, o nome da professora da turma, professora Larissa, Rita ou a professora Eliana. A disciplina, aqui está escrito matemática, mas o de vocês vai estar escrito ciências, tá bom?
porque é atividade de ciências. A série é o segundo ano, aí vocês vão colocar a letrinha da turma, A, B ou C. O período é o da tarde. Aqui também a data não está correta. A data vai estar dia 26/3, tá bom? É só esse cabeçalho aqui da Pro que está um pouquinho diferente. E aí, aqui tem a explicação que eu já expliquei para vocês sobre o que é o coronavírus, tá? Então, é o coronavírus, é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, provoca a doença chamada de coronavírus, que é o Covid-19, né? E a partir daí da China foi se espalhando pelo mundo, né? E se transformou numa pandemia. E aqui vem uma atividade sobre quais são os sintomas da Covid-19. Então, olha só o que vocês vão fazer. Ligue as imagens aos sintomas que elas representam. Então, aqui ao lado, nós temos a imagem de um menininho tossindo. Temos a imagem de um termômetro, que é um instrumento utilizado para medir a temperatura, né, do nosso corpo. E temos aqui um menininho que está representando que ele está com dificuldade para respirar. E aqui ao lado tem o nome do que está acontecendo em cada imagem. E aí vocês vão ligar o desenho ao sintoma, tá? Aqui eu vou ler para vocês. Aqui está escrito febre, tosse e dificuldade para respirar. Então, vocês vão ligar. Deixa eu fazer um teste aqui. Por exemplo, aqui nós temos o termômetro. O termômetro, ele serve para medir a temperatura do nosso corpo. Então, vocês vão procurar onde está escrito febre. Febre é uma palavrinha que começa com F e termina com E. Então, vamos lá, achamos lá, né? Então, vocês vão fazer isso, vão ligar, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa com os demais desenhos, tá certo? E a próxima atividade é sobre um caça-sintomas, que na verdade é um caça-palavras, né? Só que é um caça-palavras onde vai ter dentro, aqui escondidinho, alguns dos sintomas que o coronavírus causa, tá bom? Aqui em cima está escrito coronavírus. E tem alguns sintomas aqui, tá? Que eu não coloquei lá naquele primeiro slide, mas que também são sintomas causados pelo coronavírus, que é cansaço, são dores no corpo, diarreia, em alguns casos pode acontecer diarreia, a febre, espirro. Essa palavrinha aqui não está correta, a professora vai arrumar ela aqui. Não tem a letrinha E, tá bom? É espirro, é o P e o I, tá? Pode causar tosse e coriza, que é o nariz escorrendo, né? Então, tem mais alguns sintomas aqui. E aí, vocês vão olhar, né? Então, por exemplo, a palavra cansaço. Quem já consegue ler, vai achar, né? Vai olhando linha por linha. Primeiro, olha aqui na horizontal, nas letrinhas que estão na horizontal, certo? E depois vai olhando na vertical. Então, por exemplo, eu já achei a palavrinha coriza. Então, eu vou fazer essa para vocês, tá? Aí vocês vão pintar, tá bom? Então, olha, coriza está aqui, ó. Coriza começa na letra C e termina lá na letra A. Então, vocês vão pintar. Eu só vou passar aqui, ó. Aí vocês vão pintar bonitinho, tá bom? Na casa de vocês, vocês vão pintar bonitinho. Então, aqui está escrito coriza. Aí vocês vão lá e risca já, ó, a palavra coriza, para não se confundir depois.
E aí vai para a próxima. E aí vocês vão olhando, tá bom? Tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Então, crianças, são essas as atividades de hoje. Eu desejo para todos vocês um ótimo final de semana, um ótimo descanso a todos, aos familiares também, tá certo? Fiquem em casa sempre que possível, só saiam se for necessário, tá? E se protejam e protejam os seus familiares contra o coronavírus, tá bom?